Fala aí, molecada, como é que vocês estão, hein? Eu sei, primeiramente, que eu devo um pedido de desculpas pra vocês, porque o jogo que a gente vai comentar aqui rolou no sábado, eu tô gravando esse vídeo no domingo, é que a minha vida entrou num espiral de eventos depois da partida, eu não consegui parar, respirar e trocar essa ideia com vocês, então eu prefiro fazer as coisas com mais calma do que com pressa. E eu poderia mentir, poderia falar que tive um compromisso particular, que estava cuidando dos filhos, poderia falar que não tive tempo porque estou gripado e realmente estou com essa voz de Pato Donald, mas eu não gravei porque eu fui numa feijoada, num sambão, numa roda de samba, no sábado à noite. Então eu vi o jogo do Barcelona, gravei conteúdo, vi o jogo do Bayern de Munique e fui pro sambão. É a realidade. Gostou? Não gostou? Eu vou ter que ser honesto com vocês, tá? Mas cá estamos. E aí eu quero o seguinte, cara, foi bom que eu tô gravando hoje por um motivo. Eu já vi bastante da repercussão e opinião de uma galera que torce pelo Bayern de Munique no Brasil e, obviamente, os torcedores na Alemanha, a repercussão também na imprensa da Alemanha. Então, dá pra gente fazer um overview aqui legal do que a gente teve nesse sábado e o que essa vitória no Der Klassiker pro Bayern de Munique 2-1 contra o Borussia Dortmund representa. Então, eu quero os comentários de vocês aqui. Chegou, deixou o like, deixou a inscrição, comentário, like, inscrição. Bora lá! Eu, sinceramente, acho que foi o jogo mais difícil dentro do contexto de Bundesliga para o Bayern de Munique na temporada. Acho que todos os outros foram um passeio no parque, esse jogo foi diferente. Acho que o Bayern de Munique, óbvio, tem vários problemas no departamento médico e se a gente olhar para o banco do Bayern de Munique nesse jogo, bate um desespero, porque é uma molecadinha, enfim, da base que a maioria não está pronta. Tem alguns que podem cumprir função e tal, mas a maioria não está pronta. Você não tem substitutos minimamente à altura para jogadores chave da frente do ataque, né? Olise, Harry Kane, você vê, o Gnabry não jogou e o Nicolas Jackson teve que jogar e o Harry Kane mais recuado, né? Então, nas laterais nem se fala, o Laimer jogando pela esquerda e o Sacha Boey na direita, enfim, o Bayern realmente está um remendo quando a gente olha para o banco de reservas. Entretanto, e aí também acho que é mérito do Kompany conseguir, né, fazer uma limonada com poucos limões, né? Eu acho que o jogo foi duro porque já seria, o Borussia Dortmund sabia da responsabilidade de não deixar o Bayern escapar na liderança, mas não teve jeito, né? Porque no final das contas o Bayern, mesmo com esses problemas de um plantel mais curto, de um cobertor mais curto, é uma equipe fortíssima e muito mais preparada do que esse Borussia Dortmund. Acho que foram dois tempos distintos, né, para passar rapidamente sobre o jogo. O primeiro tempo, o Bayern de Munique teve mais bola, teve mais iniciativa. O Bayern de Munique tem uma estatística bem legal em relação ao Borussia Dortmund. Na Bundesliga, no geral, o Borussia Dortmund demora para recuperar a bola 14 segundos em cada jogo na média. Ou seja, perdeu a bola 14 segundos depois, recupera. Contra o Bayern de Munique, no primeiro tempo, os caras estavam demorando quase 30 segundos para recuperar a bola. Isso escancara a dificuldade que o Borussia Dortmund teve de ter bola, né? E não estava conseguindo fazer a transição, porque entrou com uma proposta de uma linha de 5 defensiva, e isso custou caro e poderia ter custado ainda mais, né? O Bayern teve 75% de posse de bola contra 25% no primeiro tempo e criou grandes oportunidades. Tanto na transição, porque o Borussia Dortmund é um time que se defende mal, né, quanto também na construção de jogadas, né? O Bayern de Munique poderia ter feito pelo menos 2 ou 3-0 no primeiro tempo, né? Acho que algumas chances perdidas, alguns ataques desperdiçados. E aqui, entre parênteses, não gostei muito do jogo do Luiz Dias, acho que ele pode entregar mais. Para vocês terem uma ideia, de 6 duelos, né, 1 contra 1, 1v1, ele perdeu 5 e só ganhou 1. Né? Perdeu 22 vezes a bola. No contra-ataque, ele tentava pressionar num lance individual e não conseguia, ou voltava a jogada esfriando o contra-ataque. Então, acho que o Luiz Dias é muito importante na questão de pressionar o adversário para recuperar a bola, na questão defensiva, mas na questão de segurar muita bola às vezes, ele tem que saber medir isso, né? Não é caso para se preocupar. Eu acho que o início do Luiz Dias no Bayern de Munique é muito, muito bom. Ele está se adaptando ao time, ele está se adaptando à Bundesliga, está se adaptando a esse tipo de jogo, mas eu não achei que ele foi tão bem nessa partida, né?
e aí você teve outros jogadores individualmente, tanto do lado do Borussia também, quanto, óbvio, do lado do Bayern de Munique, que se destacaram mais, né, positivamente. O primeiro gol sai de um set piece, o Bayern de Munique tem aprimorado isso, né? Tô bem inglesado, né? Sai de um corner, de um escanteio, cara. Se eu não tô enganado, é o Kimmich que cobra, né? O Kimmich cobra e o Harry Kane sobe no meio dos zagueiros, feliz e pulsante para fazer 1-0. E como eu disse, poderia ter saído o segundo, o terceiro no primeiro tempo. O Olise perde grandes oportunidades. Enfim, no segundo tempo, acho que o Borussia, com a alteração do Kovac, fez diferença, né? Porque ele coloca o Bensebaini no lugar do Sul, ou Zul, depende como você quer falar, né? Ou Sul. E surte efeito, porque a linha de 5 é abandonada, o Borussia Dortmund passa a tentar jogar mais, o Bayern de Munique também tenta controlar um pouco mais os ânimos para não virar tiroteio, e daí entra uma parada que eu acho que fica explícita no Bayern de Munique nessa temporada. O time está tentando atingir uma maturidade defensiva. O time está tentando controlar um pouquinho mais as emoções, especialmente escondendo um pouco mais a bola, esfriando um pouco mais o jogo em alguns momentos, para não sofrer tanto no tiroteio, para não sofrer tanto no contra-ataque, para não ser pego de calça na mão com a defesa adiantada, né? É um pouquinho, mal comparando, porque os estilos são bem diferentes, né? Kompany e Flick, o que o Barcelona sofre, né? Assim, precisa ter a maturidade e precisa controlar muito bem a pressão alta no adversário para cortar a linha de passes, para não deixar realmente a defesa exposta. Isso você faz com bola, escondendo, ou sem bola, encurtando espaços, tentando recuperar, mordendo que nem maluco. Só que você não consegue fazer isso o jogo todo. O pressing é difícil. Então você precisa saber e ter maturidade de quando fazer, quando também acalmar um pouco os ânimos, né? O Borussia voltou melhor, como eu falei, mas o Bayern fez o 2-1 com o Olise, poderia ter feito gol, o Borussia poderia ter feito outro. O gol do Borussia sai numa jogada muito, muito bonita. Já vamos falar aqui de individualidades, tá? Mas é uma bola longa do Schlotterbeck, que pega o Gerson na ponta direita, o cruzamento, e o Brandt sai livre na área para fazer. Não é uma jogada que eu acho falha do Bayern de Munique, eu acho muito mais mérito do Borussia Dortmund, sinceramente. Mas no final das contas foi tarde para o Dortmund esboçar qualquer tipo de reação. Vamos lá, porque eu acho que o principal do vídeo vem agora. Eu queria falar de individualidades aqui. E eu quero começar com o Schlotterbeck, cara. O Der Klassiker talvez seja o jogo na Alemanha em que as pessoas que não consumam Bundesliga, ou não consomem Bundesliga, acabam por consumir, acabam por assistir. É o jogo em que as pessoas assistem a Bundesliga, de fato, né? E aí você vê muita gente que não acompanha o Schlotterbeck final de semana sim, final de semana também, colocar ele na mira agora de vários e vários clubes, né? O contrato aí vai se encerrando, o Schlotterbeck é um jogador, inclusive, de seleção alemã, mas a partida que ele faz, cara, é realmente um cartão de visitas. Ele deixa a porta escancarada para a Europa. E aí para os grandes clubes. Ih, rapaz, acabou a luz aqui. Mas vamos seguir. Cara, o Schlotterbeck fez um jogo de gente grande. Não só nas ações defensivas, mas os cortes que ele faz, especialmente contra jogadores até mais velozes, muito, muito rápidos no 1 contra 1. O Luiz Dias, o Olise, a precisão, né? A velocidade. É um zagueiro que tem muitos atributos defensivos. E aí, ofensivamente, ele também funciona muito bem, especialmente para as equipes que gostam da bola longa, né? De tentar inverter a jogada com rapidez, na transição, buscar a velocidade dos pontas, buscar a velocidade dos homens de frente, porque ele, cara, o lançamento que ele dá para o Gerson no gol do Borussia Dortmund não é pornográfico, assim. É uma partida brilhante, e o Bayern de Munique, que
tá de olho, né, em potenciais jogadores para a defesa, deveria chegar junto do Schlotterbeck, e outros clubes da Europa depois desse jogo certamente chegarão, certamente, porque foi uma grande partida do Nico. A gente já sabe que ele é bom, quem acompanha aqui o canal a gente já falou bastante sobre ele, inclusive é um jogador perigoso na bola aérea, né? Enfim, então ficar de olho, ó, em Nico Schlotterbeck. Vamos ver os próximos movimentos dele. Agora, outra individualidade que eu gostaria de falar aqui, antes de falar da principal, né? Olise. Eu tô pra ver um jogo que o Olise jogue mal. Eu falei isso aqui no Gelado e vou repetir. Eu estou apaixonado por Michael Olise. É um jogador extremamente elegante, extremamente conectado com todos os momentos do jogo, frio, mas ao mesmo tempo é um cara que, por exemplo, contra o Chelsea, quis bagunçar o Cucurella mentalmente e conseguiu. É um jogador que tem essa frieza, né, para não entrar na provocação dos adversários, e quando ele tem bola e espaço, esquece, cara. Ele gera muita dificuldade para marcação, ele é muito inteligente na ultrapassagem do lateral. Quando o Bayern tiver o seu time completo, né, e estava funcionando muito bem a dobradinha com ele, com o Laimer ali, vai ser complicado, porque o Bayern vai conseguir com Davies e Luiz Dias atacar de um lado, e Olise e Laimer, ou outro jogador ali pelo setor, para atacar pelo outro. E o Olise é um cara muito, muito clínico. Você pode ver, ele não faz jogadas para ele. Por mais que ele tenha habilidade para isso, ele faz para o time. Ele pensa no time. Todas as jogadas do Olise têm um meio e como objetivo o gol, o time, ajudar a equipe. É um jogador que o Bayern de Munique poderia pagar novamente o que pagou por ele, que estava bem pago, viu? Meu Deus, como joga o Olise. E aí a grande individualidade, pra gente terminar o vídeo. Chover no molhado ficar falando aqui do Harry Kane, né? É todo jogo, mas eu acho que esse jogo contra o Borussia Dortmund mostrou que esse cara desbloqueou um outro nível de futebol, cara. Um outro nível. Primeiro que ele é escalado para jogar como 10 e o Nicolas Jackson lá na frente. E ele joga como 10. Depois é impressionante como ele vem fundo buscar a bola para conseguir armar o time caso a bola não esteja chegando lá na frente. No primeiro tempo, extremamente participativo nos grandes lances, né? Se você reparar, e tem um dado viralizando aí, as bolas longas do Harry Kane, as fatiadas que ele dá de um lado para o outro para encontrar os jogadores, para fazer o outro time balançar e pegar o adversário com calças curtas, é algo poético até, cara. Poético, sabe? A facilidade com que ele tem e o quanto ele é completo para executar várias funções dentro do jogo. Porra, o Bayern de Munique, no final, eu precisava de um zagueiro, ele virou o Beckenbauer, cara. Sacou? Ele tava ali dentro da área, limpando tudo e armando o time, como um líbero. Então, assim, é um jogador que poucas vezes eu vi um centroavante com essa capacidade. É óbvio que tem outros centroavantes melhores que ele na história, eu não entro nesse debate. Como goleador mesmo, é só você pegar números e tal, e títulos e outras coisas, mas em termos de ser completo, cara, é muito difícil, porque o Harry Kane ele consegue jogar em todas as posições. A próxima pergunta que eu vou fazer pro Harry Kane, no jogo que eu for cobrir do Bayern, é exatamente essa. Você já jogou de zagueiro? Porque você conseguiria jogar, acho que até de goleiro, o Harry Kane. É impressionante, assim. Foi uma partida de classe e, sinceramente, não tem ninguém na temporada 2025 e 2026 jogando mais do que o Harry Kane. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Se a temporada terminasse hoje, sem título, sem nada, ele seria o melhor jogador do mundo, bola de ouro. E o que me encanta também no Harry Kane é o discurso e a forma com que o vestiário olha para ele. Ele é a grande estrela, mas o vestiário não olha para ele como um cara arrogante, e sim como um cara que
vai ajudar a todos os momentos, seja colocando a bunda no chão para fazer um corte e dar um carrinho, seja armando o time lá de trás e tirando o time do sufoco, seja sendo o homem do último passe ou o homem da finalização. Os números são absurdos, é o principal artilheiro do futebol europeu no momento. Tá bonita essa briga, né, entre Mbappé, Haaland e Harry Kane, mas no final das contas, cara, hoje não tem, jogando futebol, não tem um jogador mais completo do que o Harry Kane no futebol europeu. Não existe esse jogador. Meus caros, um abraço para vocês. Vamos que vamos, semaninha de Liga dos Campeões. E para quem fica perguntando, quando é que você vai cobrir o Bayern? Se preparem, Arsenal e Bayern de Munique. Aliás, novembro é o grande teste para esse Bayern de Munique. Na Bundesliga, se eu não estou enganado, são 27 gols marcados e 4 gols sofridos em 7 partidas. O Bayern já coloca 5 pontos de diferença do segundo colocado. Já falei aqui que eu acho que o Bayern vai ganhar a Bundesliga com o pé nas costas e vai conseguir focar na Liga dos Campeões no segundo semestre e gerenciar minutos e tal. Mas novembro vai ser importante, porque novembro pega o Bayer Leverkusen, pega o Paris Saint-Germain e pega também o Arsenal fora de casa. Então, vamos ficar de olho. Tchau.